Bom dia a todos. Obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do quarto trimestre do ano de 2024 do Grupo Multi. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos a todos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.multilaser.com.br, onde se encontra disponível também todo o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer também o download dessa apresentação clicando no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Ao final da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela, escreva sua pergunta para entrar na fila e indique se gostaria de ativar o áudio ou o vídeo. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone ou vídeo aparecerá na sua tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. As perguntas também podem ser enviadas ao decorrer da apresentação. É importante também que ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Multi constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender as condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais que podem afetar o desempenho futuro do Grupo Multi e conduzir a resultados que diferem materialmente àqueles expressos em tais considerações futuras. Para o disclaimer completo, consultem o penúltimo slide dessa apresentação. Então, hoje temos os executivos presentes aqui, eu, Flávio Lima, do DRI, o Ale Ostroiec, nosso atual CEO e futuro Chairman, o André Poroger, nosso VP de Negócios e futuro CEO, o Richard Ku, nosso recém-chegado CFO, e o Eduardo Belelas, nosso Controller. Então, eu passo a palavra agora para o Ale, para que ele comece a apresentação. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem presentes aqui no nosso call. Vamos para os destaques do ano. Acredito que foi um ano, comparando com 2023, se a gente pensar no filme da empresa, certamente foi um ano de muita evolução e de uma certa normalização dos números. Então, estamos aí numa longa jornada com uma rentabilidade e 24 foi um ano importante de arrumar a casa, com já alguns resultados aparecendo aí. Em termos de receita, ela praticamente andou de lado de 23 para 24, mas precisamos levar em conta aqui que nós tivemos quase 500 milhões de reais para buscar em negócios descontinuados, como smartphones, por exemplo, e segurança, etc. E também o pipeline de governo mais enxuto esse ano. Então foi praticamente 300 de governo a menos, 200 de itens descontinuados, e a gente correu atrás de 500 milhões de receita para repor, e praticamente ficamos aí 3% abaixo do ano passado. Seria melhor ter entregue um pouco de crescimento, mas pensando só portfólio continuado, houve um pequeno crescimento e foi possível repor essa receita aí. Margem bruta, aí realmente é uma certa normalização que a gente está vendo. A margem tinha sido muito amassada em 2023 e houve uma evolução muito grande de quase 200 milhões de margem para 768 milhões em 24. Então, não vou dizer que é uma boa margem ainda falta ganhar mais muitos basis points aí na margem atual para ficar saudável, mas ela andou aí 80% do que precisaria para voltar para uma normalidade. Então, isso é um ponto positivo. Em termos de margem percentual, a gente vê aqui que a gente estava trabalhando com 26% em 2022, aí ela caiu muito por conta de write-off e liquidações de estoque em 23. A gente falou muito disso nos calls, do excesso de compras aí durante a pandemia, da necessidade de queimar estoques, da migração do sistema, que empurrou todas as vendas para frente. Então, produto tecnológico, quando você desova o produto muito tarde, você queima muita margem bruta.
E 24 a gente saltou aí para 23% de margem, mas ainda precisamos caminhar. Agora, daqui para frente não tem bala de prata, então é ir de 0,1 em 0,1, cada medida vai garimpando, quebrando pedra para ir melhorando a margem aos pouquinhos, tá? Tanto em termos de mais enxugamento de portfólio, lançamento de novos produtos, melhoria de preço, vários itens aí para gerir, para ir fazendo essa margem subir. E aí a gente vê o nosso EBITDA, que ano passado, de 2023, né, no retrasado, tinha sido muito destruído, com menos 650 de EBITDA, uma destruição de valor importante por conta de todos esses problemas que a gente falou. E agora 24 aí, cruzando a linha d'água, um leve EBITDA positivo, mais puxado pelo quarto trimestre, então isso é bom que esse positivo veio mais do quarto trimestre do que do começo, com uma melhoria de quase 700 milhões de reais. Então, certamente, a foto é boa? Não, a foto é muito ruim. O filme é bom? Sim, o filme é muito bom, por conta dessa evolução. Mas, novamente, não tem saltos gigantes para frente, agora é ir cavando onde conseguir, de grão em grão, de migalha em migalha, a gente conseguindo uma melhor rentabilidade. Mas, realmente, evoluiu bastante o nosso EBITDA. Aí vem a variação cambial, todo mundo viu aí o impacto no lucro líquido, ele é praticamente inteiro oriundo da variação cambial que veio aí no apagar das luzes do ano, deu um salto grande no quarto tri de dólar. Então, no ano nós tivemos um efeito de FX muito grande, há muito tempo que não se via uma maxi assim de desvalorização de quase 30%. A gente abriu o ano abaixo de 5, terminou o ano acima de 6. E isso tem um impacto muito grande, especialmente nas contas de fornecedor a pagar, fornecedores embarcados, que geram um hit no P&L forte aí na última linha. Então, por conta disso, esse EBITDA positivo se traduz num lucro líquido mais baixo, né, um lucro líquido negativo, puxado pelo cambial. Esse trimestre, uma parte disso já voltou, a gente vê que o dólar deu uma recuada, então deve haver uma variação cambial positiva importante no primeiro tri, que não compensa, claro, totalmente o ano, porque ele partiu abaixo de 5 aqui, mas uma parte reverte agora no primeiro tri. A gente vai ver mais à frente esse efeito em números absolutos. Em termos de estoque, pessoal, nós estamos agora com um momento de abastecimento, tá? Nós estamos bem abastecidos, a gente comprou bastante coisa, pagou bastante coisa. Aqui você vê em azul a participação do estoque que está em casa hoje disponível, então ele voltou a ficar um nível alto. Então a gente tem uma agenda forte agora de vendas, de tirar isso de casa para gerar mais caixa. Então a gente tem muita coisa com potencial de geração de caixa em casa, mas ainda pagando muito o fornecedor. O embarcado também robusto, aqui num nível de 15%, e o que está menor é os pedidos em andamento. Então a gente maneirou bastante os pedidos nesse momento. Isso gera uma agenda de queima de caixa a curto prazo e geração de caixa a médio prazo. Tá? Então a gente vai ver aí, falar um pouco mais do caixa depois, esses próximos meses com o consumo de caixa e aí voltando a gerar caixa mais forte no segundo semestre, tá? Por conta de todos esses produtos aqui que você está comprando menos e você está vendendo agora e vai recebendo esse caixa. Em termos da logística, a gente está vendo uma certa normalização, tá? As cadeias de suprimentos estão mais normalizadas, fretes internacionais voltando para médias históricas, trabalhando forte em eficiência logística, canal verde, então muito liberação rápida da mercadoria. E aí, trabalho forte da nossa área aqui de operações. Vamos lembrar que a gente fez uma reestruturação, nós fizemos uma unificação de todas as áreas de supply chain. A gente tinha basicamente compras e comércio exterior. Essas duas áreas reportavam para o André, que vocês conhecem, que está aqui com a gente, que vai ser o próximo CEO. Compras e importações reportando para o André, logística nacional e industrial comigo. A gente criou a vice-presidência de supply chain com o Laurie Johnson e ele está trabalhando toda essa cadeia integrada para achar savings e otimizar. Então, estamos trabalhando forte aí na parte de aperto de frete, renegociação, é, o S&OP mais apertado para calibrar as compras exatamente para o momento que precisa.
Então, tanto antecipando algumas compras que estavam em ruptura, quanto segurando embarques também. Hoje nós temos um trabalho importante de segurar embarques na China, sempre que a gente achar que não precisa da mercadoria tão rápido. Então, nós estamos com boa parte dos embarques hoje já nessa nova operação. E muito importante a expansão da Hisense, né, dos nossos parceiros, e o novo galpão. Tá? O novo galpão em Manaus vai ajudar bastante na logística, porque a gente vai consolidar 3 armazéns em um e futuramente a fábrica também, então melhorar essa operação toda lá. E a luta aí para esse ano conseguir a certificação OEA, que é a certificação que agiliza bastante o embarque junto ao governo, tá? Agiliza bastante o desembaraço. Falando agora um pouco dos resultados aqui mais no detalhe, então, os descontinuados que a gente falou foram basicamente 200 milhões de reais, tá, de faturamento descartado, não vou dizer perdido, que é uma decisão da empresa, mas a gente tem notoriamente aqui dos mobile devices, os smartphones, que a gente baixou em 100 milhões a venda, e agora ficou somente um smartphone basal, que é o que a gente vai ficar em linha, basicamente os celulares feature phone barrinha. E depois a gente tem no Office IT essencialmente a parte de câmera de segurança, tá? Que a gente reduziu aqui muito as linhas, então saiu esse faturamento. Os demais são menos relevantes, um pouquinho de Home Electric Products aqui, alguma coisa de utilidades domésticas, de ferramentas que saiu, e no Kids Sports, acessórios pet, acessórios leves baby, enfim, algumas linhas. Então a gente tirou da base 200 milhões reduzindo o número de SKUs, reduzindo o número de linhas que a gente trabalha ao mesmo tempo, para focar em menos negócios, negócios maiores, né? A Multi quer ter negócios maiores, tiros maiores e não abrir tanto leque. E somando a isso que eu mencionei, governo, foi um pipe de cerca de 300 milhões a menos, 310 se não me engano, então isso compõe 500 milhões de receita a menos que a gente substituiu crescendo outras linhas. Aí a gente vê a receita por trimestre, então acho que um ponto positivo aí foi a receita do quarto tri, que ele deu uma acelerada em relação ao ano passado, então nós voltamos a crescer receita, 19% acima do terceiro tri e quase 15% acima do ano passado, mesmo período. Aqui puxado por um leve retorno em governo, então o quarto tri foi um pouco melhor para governo, margem bruta ainda não encantou, tá? Estamos sofrendo bastante com esse cenário macro, com varejo, tudo para poder gerar margem bruta. Então não está fácil girar, não está fácil vender, vai continuar não sendo fácil, tá? Então não tem nenhum grande milagre na margem bruta a curto prazo. No ano, a gente mostrou já que a margem evoluiu bastante, ela voltou para um patamar próximo aí da normalidade, mas ainda tem que ganhar uns pontinhos aí para ficar dentro de uma rentabilidade interessante para o capital e para o risco da empresa. Governo aqui, perdão, eu falei 310, foi 320 milhões de perda de negócios, então a gente fez quase 700 milhões em 23, e ano passado foi uma baixa aí, com cerca de 371 de governo. Nesse pipe esse ano o desafio, a gente tem bastante negócio rolando, a gente vê as licitações acontecendo, precisamos trabalhar forte para voltar a crescer em governo, entregar números melhores. O EBITDA, a gente falou do ano, que ele cruzou a linha que ficou no azul, puxado muito pelo quarto trimestre, tá? O quarto do ano passado tinha sido quase 300 milhões negativo, então reverteu bonito aí, de menos 283 para mais 34 milhões, quase 35, né? Uma melhoria forte de EBITDA, que é o que tinha que ser entregue, porque não tinha condição nenhuma de ficar nesse nível de EBITDA negativo. Então, mas pelo menos esse passo foi dado. E aí o lucro líquido, claro, um grande ponto de preocupação, porém 80% do impacto, se somar entre juros e amortização, imposto de renda, todas as contas do resultado não operacional, 80% foi cambial. Tanto no trimestre, 160 milhões de impacto, quanto no ano inteiro, 252 milhões de impacto. Tá? Então, o nosso EBITDA inverte aqui, a gente fecha um lucro no ano de menos 300, sendo que se não tivesse o impacto cambial, seria menos 70 somente. Tá? Então, estaria bem mais tranquilo.
Isso é uma remarcação essencialmente de fornecedores a pagar, de passivos em dólar. Esse ano, como eu mencionei, uma parte desse prejuízo foi revertido e vai aparecer no nosso P&L como positivo por essa volta do dólar. Em termos de dívida, a parte bancária ela é praticamente 100% em reais, então nós temos aqui capital de giro em moeda estrangeira, que a gente pega em dólar, financiamento de exportação, financiamento de importação, porém ele é já travado em reais, tá? Esse caixa que fechou de 745 no ano, esse é o nosso cronograma de amortização. Então, para 25, 26, 20, e após 26, toda a dívida bancária, a gente tem um valor em caixa superior à dívida bancária. É, e temos fornecedores a pagar. Então, o que está mais consumindo caixa nesse momento é quitação de fornecedores, tá? Esse trimestre nós estamos pagando aí é, mais de, até agora, pelo menos não vi o fechamento de março, mas cerca de 150 milhões de fornecedores que reduziu a conta para deixar o produto já pago e a gente poder agora fazer a venda e gerar caixa. Então a gente vai ver na frente maior, nós vamos continuar vendo o consumo de caixa esse semestre, tá? Esse primeiro semestre de 25, consumo de caixa, e no segundo semestre a previsão é uma geração de caixa. À medida que você entra menos mercadoria, você vai recebendo esse dinheiro, tem um efeito importante fiscal, porque a gente é uma empresa credora de impostos federais, nós temos aí um saldo importante de impostos a recuperar. E à medida que você vende, não só a margem vai para o caixa, mas também todo o imposto na venda, porque isso vira caixa, já vai compensando com nossa conta de impostos a recuperar, tá? Portanto, esse que é o nosso cenário atual aqui. Agora vamos quebrar a receita aqui brevemente por canal. Trouxemos aqui ineditamente um ano a mais para a gente poder ter uma visão um pouco mais de longo prazo do perfil das vendas da empresa. Então, o primeiro recado é que o nosso e-commerce próprio, ele tem evoluído gradualmente de forma bem sólida, de 8 para 7,7 para 8 para 11 ano passado, o percentual do e-commerce próprio, venda direta a consumidor. É um ativo estratégico importante da empresa, porque é uma capacidade difícil de replicar, gasta-se muito dinheiro para construir um ecossistema de e-commerce, precisa de sistemas, de logística, de todos os processos internos, e você tem um efeito caixa mais importante até do que efeito EBITDA, porque você está faturando o produto a preço cheio e consumindo impostos federais num ritmo maior. Então, o e-commerce ele contribui para a geração de caixa da empresa. Lembrando que a empresa, patrimonialmente, é uma empresa com patrimônio muito importante, né? Nós temos aí 1,5 bilhão de estoque, nós temos 1,2 bilhão de recebíveis líquidos, livres, os imóveis todos livres no nome da empresa. Então, ela é uma empresa muito forte patrimonialmente, mas a gente quer melhorar esse caixa aí, consumindo esses impostos federais e saldo que a gente tem. Canais especializados cresceu bastante aqui. O corporativo foi importante ano passado também, teve algumas negociações pontuais importantes. Provedor crescendo. Então a gente vê basicamente as áreas todas crescendo de modo geral. E governo, com essa queda que houve de 22, que a gente faturou mais de 1 bilhão de reais em 22, foi para 15%, que foi 700 milhões, e aí 24 foi uma secura mesmo, caiu para 300. Eu acredito muito que a gente pode retomar isso, tá? Não tem nenhum motivo que a gente não possa voltar a crescer forte em governo. Eu acho que a gente está num patamar muito baixo mesmo, mas muito por conta de pipeline. O market share que eu vejo a gente ganhando das licitações novas, a sensação é que ele está estável ao longo do tempo, não estamos ganhando mais nem menos negócios que a normalidade. Sim, são ondas mesmo de compras do governo que são muito, tem uma sazonalidade importante. E pequenos varejistas, a gente teve uma redução aqui também ao longo desse período. Uma parte disso veio para o e-commerce, mas não tudo. E outra parte a gente vê realmente que foi alguns negócios que a gente saiu. Celular, que a gente parou de trabalhar, algumas linhas dessas. Olhando a receita somente por trimestre, ela não muda muito em relação ao slide anterior. Aqui a gente vê o quarto TRI de 23, o trimestre anterior e o atual. Notem que no atual, o que a gente teve foi uma recuperação pequena do governo, ele voltou aqui de 9 para 14,
E o varejo, o grande varejo, voltou a comprar no quarto trimestre também, então ele está com 13. Esse foi o principal destaque do quarto tri. Por segmento, agora a gente vê o crescimento do Kids Sports. Aqui é muito puxado por drones, tá, pessoal? A parte de drones de GI está sendo um negócio muito promissor, que já se tornou top 5 da empresa. Então ele fez com que a gente fosse de 10% para 13% para 15%. Os demais linhas estão estáveis, brinquedo, baby, pharma, pets estáveis, mas o drone puxou para cima. Home Electric Products, puxado muito pela TV, tá? Aqui entra a caixa de som, entra a TV, entra eletroportáteis. Esse salto aqui, sem dúvida, é a televisão que está puxando bastante a participação para nós. A parte de suprimentos de informática estável, aqui tem provedor, tem acessórios, etc. E a queda grande nos mobile devices, pelos fatores que a gente falou. Número um, a redução no governo, que cai aqui. E número dois, a saída do smartphone, que cai aqui também. Então, basicamente, todas as famílias crescendo e o mobile devices, que era a maior linha da Multi ano retrasado, já é a menor nesse momento. Mas acredito que tem muito potencial para voltar, até por conta das parcerias. Vamos lembrar que a Oppo é uma parceria muito promissora, que já está faturando bem nesse trimestre, e ela cai aqui. E também a retomada de governo eventualmente vai cair aqui. E abrindo o mesmo número agora por trimestre, a gente vê um perfil semelhante, o mobile devices voltou um pouquinho aqui por conta daquela volta do governo, os demais estáveis, e aqui o Office IT Supplies no quarto trimestre, um pouco mais fraco aqui, a parte de provedor não puxou tanto. E agora, por fim, mostrando um pouco cada família, tá? Os destaques, como eu mencionei, agora esse ano deve ter a aceleração da produção com a Oppo. Nós já estamos todos os meses faturando valores importantes de smartphones Oppo. Lembrando que a gente fabrica e fatura os clientes diretamente, porém a gestão comercial é da Oppo. Trocamos toda a linha de PC de varejo, ela já é uma linha bem aceita. E tablets, a gente voltou a uma forte rentabilidade aí, estamos com market share bom. Então, nessa linha de mobile devices, nós vemos aqui a queda ano contra ano, do lado direito, com a margem cruzando a linha de chegada e ficando mais positiva. Ela tinha sido o maior ofensor de margem bruta no ano passado, menos 46%. E no trimestre, ela volta a crescer aqui. A margem ainda é um grande desafio. Vamos só lembrar que margem bruta, pessoal, quando você comparar a linha, por exemplo, de mobile devices com, sei lá, kids, não é só olhar a margem bruta contra a margem bruta, porque existe um fator fiscal aqui também. Quando você olha essa margem de mobile devices, ainda tem aproximadamente, tá? É um cálculo um pouco mais complexo, tal, mas é aproximadamente 10% de crédito fiscal que é abaixo da margem bruta. Então teria que somar isso para ser uma comparação justa entre mobile devices, por exemplo, e uma linha de produtos importados como Kids Sports, tá? Mas ainda tem desafio, precisamos subir essa margem aqui. Na parte de Office IT Supplies, que é o roteador, a gente teve uma migração de tecnologia, então a margem ela fica muito amassada no ano passado por conta da venda da linha Wi-Fi 5, que a gente estava com bastante estoque, foi desovando para evitar ter prejuízos, e agora com Wi-Fi 6 fica uma margem mais saudável. Acessórios de informática, trocamos o portfólio, linha gamer, trocamos o portfólio, e aqui a mesma coisa, notem que a margem foi de 9 para 21 no trimestre passado, para 22 no último do ano, tá? E no ano fechado, ela fica ruim com 16% por conta dessas liquidações de Wi-Fi 5, tá? Se a gente tirar a linha descontinuada aí, nós temos aí dentro a linha de câmera de segurança, que deu muito prejuízo e ela saiu de linha. Tirando o Wi-Fi 5, as linhas continuadas já estamos falando de 22,5 de margem, tá? Essa linha, ela também tem o efeito fiscal, mas ela é um efeito misto, porque uma parte dessa linha é importada e outra parte é fabricada. Eu diria, não estou com os números aqui de cabeça, mas cerca de 70% é fabricado. Então, esse 70% tem o crédito fiscal e os outros 30% não tem. Então, quando você olhar essa margem bruta, tem que somar um pouco, mas não tanto quanto o mobile devices, que ele é praticamente todo com crédito fiscal, tá? Mobile device 100% com crédito fiscal.
Agora falando da linha de Home Electric Products, lembrando que nós temos aí das principais a parte de TV e eletroportáteis e áudio. Nós começamos forte com a parceria com a Hisense para fabricar os produtos dela. Então, lembrando, são 3 marcas: marca Multi, produtos mais de entrada, totalmente controle nosso; marca Toshiba, nós compramos as partes e peças da Hisense, fabricamos e vendemos nós mesmos com a marca Toshiba; e a marca Hisense é uma parceria de fabricação e venda para a Hisense. A margem é relativamente apertada, mas ela é travada e você não tem o risco comercial de encalhe de estoque, etc. E aí nós começamos, já estamos fabricando em larga escala. Esse ano deve rampar aí essa linha. É, e depois nós temos também na parte da Pulse, nós renovamos com Wesley Safadão a marca de caixa de som. Aí a gente tem uma margem bruta relativamente mais saudável, em 27%. Não existe efeito fiscal nessa linha, se tiver praticamente imaterial aí, tá? Um outro monitor, talvez se estiver entrando aí, mas é quase irrelevante. Então, essa margem bruta já é a margem bruta final, não tem nenhum crédito fiscal entrando depois da margem bruta. Nós apresentamos um crescimento no passado de 900 milhões para 1,1 bilhão, então foi um crescimento saudável. Houve um ganho de 1% aí de 100 bips na margem bruta, então acho que é um passo importante também. Precisamos continuar ganhando, tá? Não é uma margem suficiente, ainda 26,7 que nós estamos agora, mas temos que trabalhar forte para conquistar isso. E no trimestre a gente viu um faturamento importante aí de fim de ano, maior que ano passado, bem maior do que o terceiro trimestre também. Tá? Então acho que é um ponto positivo essa parte. E por fim, a última linha de Kids Sports, a gente mencionou da DJI, muitos lançamentos. Ela lançou um drone novo chamado Neo, que é uma categoria totalmente inovadora, é um oceano azul que estamos começando a navegar, que é um drone de altíssima performance, só que muito leve, muito pequeno. Lançamos novos scooters e autopropelidos da Watts, e lançamos também com a Precore Life Motion a nova linha de produtos de academia. É uma linha com uma margem bruta bem interessante. Também não existe efeito fiscal nenhum, mas não precisa, porque nós estamos falando de 36% de margem. Então, queremos continuar investindo nesses produtos bem encaixados, com margem saudável, que inclusive geram um efeito fiscal positivo. Vamos lembrar que esses produtos dessa linha são 100% importados, mostrando que a Multi ela tem uma vocação comercial importante de lançar produto rápido, de atender o cliente rápido, de abastecer o mercado. Então, esse é um ponto importante que muita gente traz para nós. Puxa vida, mas será que vocês são um tax play? Será que a Multi depende só de incentivo fiscal? Não, não é verdade. Nós já temos linhas importadas há mais de 20 anos e, inclusive, são as mais saudáveis da empresa, são algumas das maiores sucessos da empresa. É a Multi pegar um produto, abraçar ele, importar, distribuir, gerar margem, usar esse imposto que é muito alto nesses produtos para consumir crédito fiscal. Então, tem um efeito caixa melhor ainda do que o efeito EBITDA nessas linhas, tá? Então, vale esse ponto aí para a gente relembrar. E apresentamos um crescimento ano passado contra o terceiro TRI, contra o quarto TRI, acho que no gráfico não está tão claro aqui, mas ele está uma leve queda aqui, praticamente de lado, essa linha, no trimestre, mas no ano um crescimento super importante aí, de quase 50 milhões de reais, quase 10% de crescimento nessa linha de Kids Sports, tá? Aqui nós estamos falando de drones, como eu falei, a principal categoria. Depois temos Baby, com muitas marcas de carrinho, brinquedos, é um negócio estável para nós, tá? E por fim, pessoal, avanços operacionais. A gente acho que arredondou a operação bastante, mas agora, inclusive, o novo management está muito focado em melhorar muito essa operação. Então, foi reduzido número de famílias, número de segmentos, escolher os jogos melhor, rever o portfólio, um trabalho ongoing, liberar capital de giro com compras mais assertivas e mais a conta-gotas mesmo para chegar só ao que precisa, esses projetos de parceria e trabalhando na rentabilidade. E aí, para ilustrar um pouco, o pessoal pergunta muito das parcerias, qual que é a nossa constelação atual de negócios, tá? A gente fez aqui para facilitar, se você olhar embaixo, do tipo, em termos de tipo de parceria, da que agrega menos valor
que é relativamente simples, para a que agrega mais valor, mais complexidade na cadeia. Não quer dizer que ela está ganhando mais ou menos dinheiro, é simplesmente o quanto que a Multi faz de atividades e agregação de valor em cada parceria. Então, as bolinhas pretas são as distribuições exclusivas, tá? A Multi só trabalha com distribuição exclusiva, a gente não trabalha com multidistribuidor. E nós temos aí a Targus, a Razer, né? A Targus em mochilas, a Razer em gamer, a Precor em equipamentos, a Kiko em produtos baby e a DJI, em que a Multi é basicamente a representante da marca no Brasil, importa e vende, é a cara da marca no Brasil. Depois a gente tem em cinza as nossas parcerias que a gente não cuida do comercial, então é o parceiro que escolhe para quem vai vender, quantas peças, em qual preço. Então a Multi simplesmente ela vai importar as peças, vai fabricar o produto de acordo com todos os parâmetros internacionais, todos os regulamentos brasileiros, PPB, etc. Vai fazer a logística, mas não é responsável pelo produto, evitando o risco de ter um outro desastre como houve em 23, de ter que liquidar estoque com margem bruta negativa, etc. Então nós temos aí a Oppo, como vocês sabem bem, smartphones, a TV Hisense e agora também começou esse trimestre os primeiros faturamentos da Royal Enfield de motos, uma marca anglo-indiana, uma das maiores do mundo, que deve aumentar muito o faturamento da nossa fábrica de motos. Por fim, a Fisher-Price, que é desenvolvimento e licenciamento, então são produtos nossos que a gente coloca a marca e distribui, mas que quem desenvolve o produto é a Multi. E, claro, por fim, o que mais agrega valor nesse sentido, a fabricação e distribuição. Estamos falando de ZTE e Toshiba, a ZTE em redes e Toshiba em TVs, a gente importa as peças, todo o portfólio, produz, comercializa, faz o pós-venda, responde por toda a marca no Brasil, é o topo da agregação de valor para um parceiro. A Multi é basicamente a marca no Brasil. E mais do que isso, só quando a marca também é nossa. Então aqui não está no slide, porque não são parcerias, mas tem as marcas próprias, marca Multi, a marca Pulse, a marca Multikids, etc. Então, aí o produto é nosso mesmo, 360 graus, a gente cuida de tudo. E aí, como o Flávio falou, apresentando o Richard, estamos super felizes de ter o nosso CFO aí, com muita experiência no ramo, ele vai estar à disposição para Q&A, acabou de chegar, estamos, que segunda semana, Richard, né? Segunda semana multi é igual gato, né? É igual vida de cachorro, é tudo vezes 8, então já está 2 meses aqui, o equivalente. A gente apresentou, soltamos um comunicado aí no último comunicado, vindo de boas empresas com uma carreira muito sólida. E o André, que todo mundo conhece já, e conheceu no último call quem não conhecia, que já está com a gente aqui há mais de 20 anos na empresa, tocando todos os negócios da Multi. Super confiante aí que ele vai fazer um trabalho muito bom daqui para frente, nessa jornada longa aí que a gente vai ter de recuperação. Eu, que você já conhece de longa data, agora no conselho da empresa, pretendo continuar muito ativo, estarei aqui todos os dias na empresa, já está estruturada a governança, nós temos as reuniões de conselho como temos já há 20 anos, criamos os 4 comitês, comitê de finanças, comitê fiscal, comitê de gente e comitê de auditoria. Estou nos 4 comitês, já com a agenda montada para o ano, estarei aqui também sempre que o management pedir, para, quero falar com o cliente, sei lá, atender alguém, à disposição da empresa, trabalhando muito para colaborar no que eu puder, mas dentro dessa cadeira, né, sem sair do quadrado aí da organização da governança. Então, espero poder colaborar bastante. Estamos vendo o cenário macro no Brasil, todo mundo acompanha, vocês conhecem melhor do que a gente, juros subindo, consumo retraindo, bastante reclamação do varejo. Então, o Brasil não está no momento mais fácil agora. Nós tivemos um efeito cambial gigantesco, voltou um pouquinho, mas ainda está muito alto o câmbio. Isso pressiona nossos custos, o varejo está muito pressionado também, estamos preocupados também com a questão de crédito, então segurando um pouco mais as vendas por conta de risco de inadimplência, de receio, estamos bem conservadores, nenhum problema materializado importante, mas preocupados no geral, né, de forma genérica. Então não vejo grandes maravilhas para frente, pelo contrário, sangue, suor e lágrimas que está ficando para o management tocar. Porém, a empresa hoje, como operação, ela é uma empresa muito mais redonda, tá? Os clientes elogiam,
eles falam, poxa, vocês estão hoje já entregando rápido, vocês estão atendendo, a garantia está boa, a qualidade está boa. Então, a estrutura ela está lá para a gente trabalhar muito duro e muito a longo prazo colhendo esses frutos, tá? Essa é a perspectiva. E mantendo, claro, os valores da multi. Isso aqui a gente não tem divulgado tanto nos calls, mas internamente é um mantra aqui. As pessoas estão carecas de escutar os 3 valores da multi. Foi justamente para deixar bem assertivo que a gente concentrou em 3 e não botou lá 7 ou 10 valores ou 20 valores, um monte de coisa na parede. E uma coisa que eu gosto muito é que às vezes eu embico num funcionário aqui e falo, pô, quais são os valores da multi? E a maioria das pessoas acerta, eles sabem. É fazer o certo do jeito certo, gerar valor ao cliente e sinceridade com respeito. Então vocês estão vendo aqui na tela o resuminho de como que é o mantra aí da cultura da Multi, e a nossa ideia é manter a nossa cultura, manter o DNA, mas agora um novo management que vai levar a empresa para novos patamares. Então, com isso, encerramos a parte da apresentação. Teremos agora o Q&A. Quem puder ir escrevendo nos comentários, a gente vai lendo e chamando, escreve nos comentários as perguntas. E se quem quiser que abra o microfone também está à vontade, a gente abre o microfone. E os outros executivos estão aqui também para atender. Tá o Belelas aqui da contabilidade, tá o Flávio da RI, tá o Richard, nosso CFO, e o André estão aqui também. Vou abrir rapidinho aqui. Vamos começar pela pergunta da Larissa. Pode abrir o vídeo e o áudio dela que ela indicou que ela queria falar. Larissa da XP. Oi, pessoal, tudo bem? Me escutam? Bom dia aí, parabéns pelos resultados. Aqui do nosso lado são 2 perguntas. A primeira, aí nessa temática de rentabilidade, né? O Alê no discurso foi bem vocal sobre a intenção de melhorar ainda mais essa margem, né? Mas a gente entende também que tem um efeito de crescimento das parcerias, que vão ter margens naturalmente menores, né? Então, eu só queria entender se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor em quais vão ser essas alavancas de melhora de margem daqui para frente, né? A gente entende que já teve uma melhora muito grande também nas linhas em si, então quanto mais pode vir disso, né? Melhora dentro das categorias, então acho que essa seria uma primeira. E aí uma segunda, aproveitando também esse último comentário do Ale aí sobre um ano mais difícil, né? Um macro desafiador, se vocês puderem comentar um pouquinho como vocês têm visto aí esse cenário no começo do ano, talvez entrar um pouquinho, fazer um comentário breve por categoria também ajudaria bastante a gente aqui. Obrigada e parabéns de novo aí pelos resultados. Oi, Larissa, bom dia a todos. Realmente, assim, a agenda de melhora de margem, ela é uma agenda constante nossa, né? A gente tem, acho que a tua leitura é boa, né? No sentido de que as parcerias hoje que estão crescendo aqui dentro do portfólio, elas têm uma margem realmente mais baixa, né? Que a gente presta, em algumas delas a gente presta um serviço de fabricação com uma margem fixa, né? Que isso também tem um lado bom, ou seja, não tem muita oscilação, né? De ter eventualmente prejuízos, oscilações cambiais, mas ela traz uma margem mais baixa por si. Então, quando a gente olha a margem geral, né, da companhia como top line, ela pode ser que ela, comparativamente com o histórico, ela fique mais baixa, realmente, em função das parcerias, mas a tendência é que ela traga um resultado positivo, né? Então, a agenda de aumento de margem, ela existe no sentido de que a gente está tentando fazer os repasses de preços, né, que vocês viram no ano passado, a gente teve uma pressão do dólar bastante alta, e foi difícil conseguir repassar, né, todo esse aumento de 27% nos preços. Então, ela envolve uma linha que é aumento de preço e uma linha muito, muito agressiva, que é uma agenda nossa agora, de redução de despesa, né? Então, o trabalho de redução de despesa, que é aquilo que a gente tem mais controle, vamos dizer assim, ela começa uma agenda muito, muito forte aqui dentro da companhia também. Tinha alguma outra pergunta? Não sei se eu respondi, Larissa. Se tiver alguma coisa, você comenta aqui. Não, foi super claro. Aí a segunda só nessa questão do macro aí, como que vocês têm visto o cenário no começo do ano? Acho que o Ale comentou, né? O cenário macro ele está
essa questão dos juros, a parte boa é que a gente teve uma queda no dólar, né? Isso nos ajuda, né? Então isso joga um vento a favor que a gente tem no começo do ano em relação ao final do ano passado. Mas o cenário de juros, né? Ele realmente deixa o varejo um pouco mais retraído, trabalhando com estoques com menor nível de estoque, já maior frequência de compra e menor estoque. Então, assim, no curto prazo, a gente vê um certo desafio aí com o cenário macro, essa situação. Então, é mais ou menos isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Você falou alguma coisa? Ah, não. Não, tô vendo Super a ordem claro. das perguntas só. Tá bom. Super claro, pessoal. Obrigada aí por Obrigado, pegar Larissa. nossas perguntas. Obrigado, Larissa. Agora vamos passar para a pergunta do Gustavo Farias, do UBS. Gustavo, se quiser, a gente abre o áudio, senão eu leio a sua pergunta, tá bom? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sim. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, eu queria que, se possível, vocês comentassem um pouco sobre a estratégia de canais daqui para frente. Se possível, vocês comentassem um pouco sobre a estratégia de canais daqui para frente. Não tem nada sobre a estratégia de canais daqui para frente. Não tem nada sobre a estratégia de canais. Tá dando uma microfonia aqui no Gustavo. Deu um eco aqui. Opa, acho que voltei. Então, pessoal, desculpa o problema aqui. Se puderem comentar sobre a estratégia de canais daqui para frente, e especificamente, a gente notou aqui um aumento da participação de grandes varejistas no mix. Queria entender se isso aqui é pontual, ou mais uma tendência. E a segunda pergunta é mais relacionada aqui ao cenário que vocês estão projetando para 25, principalmente relacionado a câmbio. E também só para confirmar se vocês realmente, né, já consideram que a parte logística, esses desafios que a gente viu nos quatro, já são, enfim, parte do passado. Como é que vocês estão pensando em relação a isso? Obrigado, Gustavo, aí, pelas perguntas. Em relação à estratégia de canais, a gente entende assim, tem um crescimento, né? A gente vê uma possibilidade boa de crescimento no canal online. Essa é uma operação que vem crescendo ao longo do tempo. Além de ela ter uma possibilidade de entregar uma margem melhor no geral, ela também tem a questão do cash margin, né? Que a gente chama que como a gente vende direto para o consumidor. O nosso consumo de crédito fiscal nesse canal ele é muito positivo, né? Ou seja, o cash margin, o caixa que ela gera nessa venda é muito bom, então essa é uma estratégia que a gente vai buscar um crescimento bastante agressivo. A gente entende que também as parcerias, né, vão representar tem um aumento aí que é uma venda mais corporativa, vamos dizer assim, com a margem fixada, tende a ter um crescimento expressivo ao longo desse ano também. E a tua pergunta em relação ao varejo, o grande varejo que cresceu, ela foi muito em função do mix, né? A linha de TV nossa, que é basicamente Toshiba e Multi, ela teve uma boa aceitação no grande varejo, onde tem maiores volumes, mas ao mesmo tempo a gente sabe que também são áreas mais apertadas. Então esse grande varejo, ele tende, a gente, né, como estratégia, a gente tende a talvez não crescer, né, e tentar focar muito no varejo regional, que são grandes parceiros nossos. Mantendo, assim, não crescer muito a parcela varejo nacional e mantendo um foco aí em digital e varejo regional, que são os médios clientes, vamos dizer assim. Em relação ao dólar, né, é muito difícil de prever. O que a gente tem acompanhado aí que o dólar deve ficar aí nesse patamar, ou entre 5,76. Mas basicamente a gente tem uma grande parte do nosso estoque, né, se não tiver nenhuma maxi novamente, como a gente teve no ano passado, a gente tende a conseguir fazer os devidos repasses, né? E se os aumentos forem dentro de um limite aceitável, né? Que não seja 30% novamente, mas dentro de uma range que eu falei aí de
como a gente está tendo agora, né, entre 10% dentro do ano, ou menos, né, 5, 10%, ou são repasses que a gente consegue fazer, então não deve ter nenhum efeito negativo, a gente não está prevendo, né, nenhum grande efeito negativo se o dólar tiver uma variação não muito grande ao longo do ano. Gustavo, chegou alguma coisa Obrigado, aí? pessoal. Obrigado aí. Gustavo, na sua pergunta você tinha comentado também sobre os parceiros. Você quer fazer alguma pergunta nessa linha ou não? Acho que a pergunta anterior acabou já, acho que, endereçando o que eu tinha de dúvida. Então, acho que tá bem claro, pessoal. Obrigado. Gustavo, eu lembrei que você perguntou da parte logística, né? A parte logística, ela teve, acho que já está bastante normalizado. Há uma previsão, sim, de seca para Manaus no final do segundo semestre, a partir de agosto, mas a previsão está bem melhorada, ou seja, uma situação melhor do que o ano passado. E mesmo que fosse igual, eu entendo que em termos de infraestrutura, já Manaus, ali, a região está muito mais preparada agora. Mesmo assim, a gente tem feito algumas antecipações de estoque, a gente entende que o frete agora ele tem uma queda bastante atrativa, tem uma queda significativa a parte de redução de fretes internacionais. Então, a gente está tentando também aproveitar um pouco essa queda agora para ter um estoque um pouco maior agora, mas para tentar ter essa vantagem. Caso que a seca, por mais que tenha estrutura para receber, ela fica mais cara, né? Toda a cadeia logística, tanto de frete quanto operação local, né, de transporte, de armazenagem, ela fica mais cara em função desse período. Então, a gente vai tentar antecipar um pouquinho também em relação a isso, para tentar ter essa vantagem de custo. Legal, acho que foi bem completo. Beleza, obrigado. Vamos passar agora para Maria Clara, do Itaú. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Eu queria fazer 2 follow-ups em temas que já foram discutidos. O primeiro, com relação às tendências de crescimento para o ano de 2025. Se vocês puderem comentar um pouco as expectativas de crescimento, né, de preço e volume, seria interessante, até levando em conta essa valorização do real recente. Vocês vislumbram eventualmente repassar isso para o consumidor final? Seria legal entender como que essa equação se comporta. E a segunda pergunta, eu queria entender um pouco mais sobre essa agenda de eficiências em despesas para o ano. Se vocês puderem comentar um pouco as principais iniciativas, qual que é o potencial de melhora para frente, acho que ajudaria bastante. Obrigada. Legal, Maria, obrigado aí pelas perguntas. Então, em relação ao ticket, né, a quantidade de faturamento, a gente não está fazendo grandes expectativas, né, de crescimento para esse ano. Acho que o foco realmente está na rentabilidade, né, a gente está querendo buscar essa rentabilidade, então não está muito preocupado aí com o crescimento no top line para esse ano. O que a gente entende que pode eventualmente ter um crescimento muito em função das parcerias, mas repito, aqui as parcerias nos trazem uma margem fixa, né? Então isso, a gente, se tiver oportunidade para crescer em função de algum parceiro que tenha uma demanda e que a gente entende que isso pode acontecer e pode ter uma oportunidade aí, a gente vai crescer. Mas para as linhas correntes que envolve o risco nosso, a gente pretende ser mais conservador esse ano, até pelo cenário macro. Em relação então, a gente entende que o volume aí deve ficar em linha sem grandes mudanças, com foco, obviamente, na rentabilidade. Em relação à questão da valorização, né, que você comentou aqui no começo do ano, a gente não deve ter um impacto de redução de preço, até porque a gente não conseguiu fazer o aumento 100% no final do ano, né, no final do ano passado, que seria o aumento necessário para o repasse de dólar. Então, agora eu entendo que a gente não deve ter reduções de preço, e sim, ao contrário, né, como a nossa margem ela ainda é um desafio grande aqui, a gente vai tentar fazer repasses aí, sem que, né, obviamente, priorizando manter o top line também, porque se o top line não acontece, acaba sendo pior. Então, a gente vai tentando buscar essa margem ao longo do tempo, fazendo os repasses, sem que
perca a receita, né, sem perder o volume. Em relação à agenda de despesas, né, essa eu te diria que é talvez a nossa, junto com a margem ainda, que é um desafio constante. A parte de redução de despesas, a gente entende que ela é agora prioritária, né, e aí ela vem uma agenda tanto de redução, de reavaliação de estrutura, que a gente vai começar agora no começo de abril, entender, né, se realmente a empresa não tende a crescer, a gente vai rever um pouco a parte de estrutura e despesas no geral, né? Então, essa é uma que a gente já está agora, inclusive, pilotando, e aí a gente traz, né, vai trazendo os resultados aqui em breve, tanto na parte logística de servir, na parte operacional interna aqui nossa. Então, depois a gente compartilha um pouco mais de detalhes com você, mas posso dizer que é uma prioridade número 1 nossa aqui. Tá ótimo, obrigada pelas respostas, André. Obrigado, Maria. Muito bom, acho que agora o pessoal não indicou quem quer abrir o áudio, então eu vou começar pelos buy-sides também que mandaram as perguntas escritas, acho que eu posso ler e a gente vai respondendo aqui na ordem, tá? Então vou começar pelo Marcelo Afonso, do Clube Belvedere. Ele escreveu: Bom dia, tenho duas perguntas. Considerando a dificuldade que a empresa tem enfrentado para atingir o ROIC satisfatório e o nível elevado da taxa de juros, não faria sentido reduzir o capital alocado no negócio, produzindo caixa que teria uma remuneração maior e um risco menor? E a segunda pergunta, acredito que seja direto para o Alê, que é possível explicar melhor o que motivou a decisão de deixar o cargo de CEO? Deixa eu responder essas aqui, então. Então, essa é uma reflexão que a gente tá muito forte para nós, do ROIC, e isso se reflete no conservadorismo maior de compras. Porque uma vez que você tem o estoque comprado já em andamento, a questão é como fazer a melhor comercialização possível dentro da realidade daquele estoque. A maior decisão é o que você vai repor, o que você vai trazer, o que você vai lançar. Então a gente está mais conservador, tem barras mais altas para permitir se um produto vai ser comprado ou não, se vai ser lançado ou não, e inclusive barras mais altas, mais apertadas para cobertura de estoque, né? Recentemente foi feita uma redução no número de meses de cobertura para que tenha menos capital de giro. E aí tem que trabalhar em todas as pontas. Sem dúvida, reduzir capital de giro para liberar caixa é muito importante agora com esse custo financeiro que está aí. E o segundo ponto, só da saída do cargo de CEO, eu fiz um call que eu mencionei para o pessoal. Basicamente é uma questão pessoal de perfil de trabalho. Eu estou há 23 anos no mesmo cargo, fazendo um job muito similar. Então, senti que era o momento de mudar de foco, tentar ter atividades mais estratégicas, olhar mais para fora, olhar a companhia um pouco mais ampla. E tinha, né, temos aqui um management super bom, tem um sucessor super preparado que vai fazer um trabalho espetacular e toda empresa tem que ter uma sucessão, tem que ter um plano rolando. Então isso já faz muitos anos, esse preparo, começou em 2021 esse processo, o André foi absorvendo mais e mais áreas desde 2021, até o ponto que ele já estava com área vendas, compras, marketing, é, todos os negócios da empresa na mão. Então foi muito natural e visto por todos os executivos como algo esperado e normal. Então estou feliz com o movimento, bem otimista. E agora vou, como eu mencionei, continuar trabalhando para a empresa aí, só que em outras atividades. Vamos para a próxima agora, do Gabriel Ettori. Ele falou: Bom dia, as despesas com vendas caíram em percentual da receita líquida no quarto TRI versus terceiro TRI, porém ainda está bem acima dos pares listados. E qual percentual da receita líquida podemos esperar para 25? Esse primeiro eu já respondo, que a gente não vai dar um direcionamento ainda em percentual, porque ainda a receita vai ser incerta, né? Mas eu passo para vocês aqui para darem a resposta para ele. Eles caíram, mas ainda estão acima dos pares listados. O que a gente espera fazer para melhorar? É.
Então, realmente, como eu falei agora, assim, a parte de despesas, né, a gente tem despesas comerciais, a gente tem a parte de verbas, né, que são verbas concedidas a varejistas também para poder auxiliar no giro dos produtos, na venda dos produtos na ponta. A gente tem a parte de logística, também, que é toda a despesa, tanto de fretes para entregar, quanto a parte de estrutura nossa, a estrutura logística em Manaus e em Extrema. Então, assim, essa agenda, ela é uma agenda super prioritária, né? A gente está agora mergulhando no detalhe de cada uma delas, e então a gente pode, com certeza pode esperar uma redução significativa, né, nessa parte de despesas que, como eu falei anteriormente, é onde realmente a gente pode atuar, né, com mais firmeza, e aí fazendo os ajustes para fazer para retomar a margem. Então, essa com certeza é uma agenda prioritária agora, tá? Já, obrigado, André. Agora vamos ter uma pergunta do José Marcelo, investidor também. E ele escreveu: Bom dia. A previsão de algum mecanismo de proteção para evitar perdas financeiras com variações cambiais, como a experimentada nesse trimestre? Provavelmente ele está querendo perguntar sobre hedge, esse tipo de proteção. Então, o que a gente faz é o seguinte, né? A gente entende que parte do nosso estoque, como eu comentei, ele é estoque em dólar, ou seja, se a gente tiver alguma variação cambial, a gente tende a conseguir, dentro do razoável, aí a gente consegue repassar esse aumento para o mercado, né? Lembrando que todos os produtos que a gente trabalha são produtos em que todos os concorrentes estão expostos ao mesmo efeito, né, de variação cambial. A gente faz hedge, sim, para operações casadas travadas, né? Então, operações de governo, que a gente tem uma venda em real travada, ou operações corporativas, né? Mesmo com parcerias nossas que tende a crescer esse ano, ou seja, que a gente tem um custo em dólar e um preço em real de venda ao longo de um tempo. Nesses casos, a gente prefere não correr o risco cambial, e sim a gente faz as travas, os hedges, para proteger. Na linha recorrente nossa, em que a gente entende que o estoque pode ser repassado, a gente consegue repassar o preço em função de algum aumento. Esse a gente não faz, obviamente que o hedge ele custa, tem um custo para ser feito, então a gente prefere não fazer, mas é uma exposição muito menor e que a gente pode repassar. Então, a estratégia é travar, né? Travar a grande parte que a gente tem uma venda casada em preço em real, e a outra que a gente entende que pode ser repassado o preço, a gente prefere não ter esse custo e sim repassar se tiver alguma grande oscilação. Obrigado, André. Agora tem uma pergunta do Sami Miranda. Ele pergunta o seguinte: considerando a recuperação substancial do lucro bruto e a reversão do EBITDA de 2024, a Multilaser acredita que esse desempenho é sustentável no médio prazo, mesmo com a persistente volatilidade cambial? Além disso, qual seria um horizonte de tempo estimado para que a empresa consiga voltar a operar de forma rentável, sem depender de qualquer tipo de flutuação e fatores externos? Difícil. Vamos lá. A gente teve realmente, acho que é um caminho, né? Um caminho que tem que ser percorrido, melhoria de margem. Não ter uma bola de prata, ou seja, né? Assim, que de um mês para o outro vai ter uma transformação. A gente entende que esse é um movimento de melhoria contínua, que vai sendo, né, a gente já passou pelo pior, e que a gente vai tentando fazer essa melhoria, como eu falei, sem romper o top line, né? A prioridade de manter o giro dos estoques, ela é fundamental, ou seja, a gente está, como ele comentou, né, um trabalho muito forte no capital de giro. Ou seja, se a gente notar, né, que a busca de margem ela está ferindo o capital de giro, a gente vai optar em manter o capital de giro saudável, ou seja, isso pode sacrificar, talvez no curto prazo, uma margem, mas no longo prazo, com certeza, essa é a agenda que a gente entende que vai ser uma melhoria contínua até voltar aos patamares históricos nossos, que acima dos 30% aí. Legal, obrigado, André. Agora tem uma pergunta do Matheus Araújo, da Argúcia. Ele escreveu bom dia, Alê, mas também se o André quiser responder, acho que ele pode. Como estão os estoques de Wi-Fi 5 e qual a diferença da margem desses produtos em comparação ao Wi-Fi 6?
Bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Eu vou responder aqui, mas se tiver alguma coisa para ler específico, ele entra. Realmente, assim, a gente teve uma dor aí, né? Acho que quem acompanhou no ano passado com a mudança de tecnologia, né, da linha de redes, que foi do Wi-Fi 5 para o Wi-Fi 6. Então, o que eu posso dizer é que já teve uma redução significativa, né, desse volume, ou seja, desse estoque, né, dessa migração, desse impacto negativo do Wi-Fi 5 para o Wi-Fi 6. E então esse ano a gente não deve ter, né, uma dor em relação a essa transição de tecnologia. Hoje o mercado já está basicamente é, consolidado no Wi-Fi 6, onde a gente tem uma aposta grande para esse ano, inclusive com novos produtos dentro da linha de Wi-Fi 6, com redução com mais competitivos, vamos dizer assim. E uma migração aí, talvez começando no segundo semestre, final do ano, do Wi-Fi 7. Então, a gente também está com muito cuidado, né, nessa transição agora, para não ter, eventualmente, o mesmo erro do passado, em que a gente teve um estoque grande do Wi-Fi 5 para queimar preço. Então, eu posso dizer que a gente está muito agora acompanhando muito de perto, né, essa transição, e a gente entende que não deveria ter nenhuma grande ruptura, e sim uma oportunidade de capturar o Wi-Fi 7 no final do ano. Legal, obrigado, André. Agora vamos para uma pergunta do Leonardo, da Tese. Ele escreveu assim: agora que vocês estão com estoque mais limpo, qual tem sido a maior dificuldade para a recuperação de uma margem mais robusta? O cenário macro, a concorrência ou algum repasse cambial? Olha, o que eu posso dizer assim, o estoque ele está mais limpo, com certeza, né? A gente tirou muitas das linhas que foram descontinuadas, só que a gente vem percebendo aí um aumento, o estoque nosso, o giro de certos itens do estoque estão ficando mais lento em função de um cenário macro, né? De começo do ano. Então, há um ponto de atenção em que a gente não quer perder, ou seja, a gente tem um estoque hoje saudável, mas com a cobertura maior, vamos dizer assim, uma cobertura em casa um pouco maior, como vocês viram lá no slide anterior, né, que o crescimento do estoque em casa, ou seja, a gente está bastante abastecido nesse começo do ano. Então, o desafio nosso é o desafio de tentar buscar margem sem perder receita, né, ou seja, até para não ter um impacto aí grande no capital de giro e na última linha também. Então, é nesse equilíbrio que a gente vai pilotando, no sentido de não deixar, né, ou seja, se a gente entender que os repasses de preço ou que o giro do estoque tem ficado mais lento, a opção vai ser pelo giro, como eu falei, e isso pode eventualmente sacrificar a margem no curto prazo, para que a gente consiga manter, né, os negócios girando e a roda girando nesse cenário eventualmente um pouco mais desafiador no varejo nesse primeiro trimestre. Obrigado, André. Acho que tem mais uma pergunta aqui que veio do Matheus Araújo, aqui da Argúcia, que é: a participação dos projetos na família Home Electric saltou para 20%. Esse crescimento foi natural ou teve algum fator que contribui para isso? Acho que ele está comentando ali, e acho que é basicamente falar de Hisense. Né? Exato. Então, essa é uma linha que a gente vinha operando dentro das marcas, né? Principalmente a linha de TV, não é só essa categoria, mas o principal, então, dentro da marca Multi, né? Que é o nosso segmento de entrada. Temos a marca Toshiba, com uma operação 100% nossa, e esse crescimento da parte corporativa, ela vem basicamente de uma operação que a gente vem fabricando as TVs para a Hisense. A Hisense, não sei se todo mundo sabe, mas hoje é o segundo maior fabricante de TV do mundo, né? É uma empresa que vem crescendo muito. Hoje, né, em muitos países, ela representa lá, se ela não está entre a primeira ou o segundo, né, em muitos países, em termos de market share. No Brasil, ela basicamente começou ano passado e escolheu a Multi, né, para ser o grande parceiro de fabricação, né, de toda a parte de fabricação e logística. Então, começou ano passado e né, realmente ela é uma parceira que vem com uma inversão bastante grande para o mercado brasileiro. Então, esse crescimento da parte de projetos vem em função dessa parceria feita com a Hisense para a marca Hisense no Brasil. Muito bom. Também deixo aqui o recado que, se alguém quiser ainda continuar fazendo perguntas, pode mandar mais perguntas no chat, tá? Que a gente vai respondendo.
Enquanto isso, a gente tem mais, acho que uma pergunta que acho que vou responder eu mesmo, tá? Que o Alexandre Barcelos aqui da Buenos Aires, não, ele é Alexandre Barcelos Buenos Aires, é, mandou, ele falou assim: Bom dia, gostaria de saber o que a Multi planeja para evitar a perda de valor de suas ações na B3, né? Acho que basicamente aqui a gente continuar fazendo uma boa comunicação com o mercado, e entregando resultados, tá, Alexandre? Acho que não tem muito outras alavancas aqui, além da gente executar um bom trabalho aqui dentro da companhia, tá bom? Flávio, só lembrando, assim, tanto o Ale aqui, né, quanto eu, assim, somos acionistas da empresa, ou seja, há um interesse total nosso, né, de ver essa ação retomando e, então, pode ter certeza que esse é um foco nosso aqui também para retomar a valorização. Vale reforçar que o André é um dos maiores acionistas da empresa também. Então, alinhamento aqui não falta. Exato. Excelente complemento. Tem mais uma pergunta que acho que vale a pena a gente responder aqui também sobre endividamento, né? O Eliseu perguntou se a gente pretende tomar mais crédito para continuar crescendo, mesmo com esse cenário de juros altos, tá? Eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto também. Eliseu, obrigado pela pergunta. Claramente, acho que essa é uma das áreas que a gente está olhando também, tá? Na companhia. Como você sabe, nossa dívida em torno de 650 milhões. Nós temos um vencimento agora em 2025, em torno de 200 e poucos milhões de reais, agora no primeiro semestre. Então, rever esse nosso nível de endividamento, assim como também a necessidade do nosso capital de giro nesse primeiro semestre, é uma das coisas que nós estamos avaliando nessa equação aqui. A taxa de juros, logicamente, ela põe um pouco de pressão, porque custa, né? Nós estamos vendo aí essa taxa elevada de juros, né? Com uma tendência ainda de subir um pouco mais a Selic, então põe um pouco mais de pressão, mas nós estamos avaliando as opções aqui e rever isso aqui, tá bom? Bem-vindo e muito obrigado, Richard. Também, acho que a última pergunta que a gente tem aqui, acho que eu vou também já dar uma resposta, mas se alguém quiser complementar, pode ficar à vontade. O Patrick Palazzi, que é um investidor autônomo, perguntou quais os motivos para a queda de resultados no quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre, né? Basicamente, a gente teve uma queda só de lucro, né? Se você olhar todos os indicadores, Patrick, a gente cresceu, né? A gente cresceu em receita, cresceu em EBITDA, né? Cresceu em todos os indicadores. O que a gente teve foi só uma forte contribuição negativa da variação cambial dentro do resultado, né? Quando você olha tanto o net do resultado dos derivativos que protegeram a gente, quanto o hit cambial lá na última linha de despesas financeiras, ali embaixo delas a gente tem o hit cambial, foi isso que jogou o resultado para baixo. E lembrando que a gente teve essa maxi desvalorização do dólar durante esse último trimestre, né? Então é o resultado dessa remarcação dos nossos contas a pagar e receber aí em dólar que foi direto para o resultado, tá? Então esse que é o motivo da redução no lucro, mas operacionalmente a empresa foi muito melhor trimestre contra trimestre, tá? Só para deixar claro. Então, se alguém quiser complementar, também fica à vontade. E também lembro a todos que, se quiserem fazer mais perguntas, só mandar no chat que a gente continua respondendo, senão essa daqui será a última pergunta a ser respondida. Beleza. Então, acho que não tem mais, pode complementar aí. Não, obrigado, pessoal, a todos. É o último call de resultados que eu faço aí como CEO, mas vamos continuar nos vendo aí, estou sempre à disposição aqui da empresa. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Então, encerramos o call de resultados. Pode encerrar a transmissão. Muito obrigado, pessoal.